Bom dia, amigos e internautas que nos acompanham através das redes sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram. Eu queria hoje conversar um pouco, né? Faz dias que a gente não faz vídeo aqui, mas conversar um pouco sobre algo que tem marcado profundamente a sociedade moderna. A partir do advento dessa coisa fantástica que é a rede mundial de computadores, a internet, e com o advento, posteriormente, das redes sociais. De todos esses aplicativos, de toda essa vasta possibilidade que está à mão de qualquer cidadão, em qualquer parte do mundo, né, de estar se comunicando. Evidentemente que tem uma coisa muito fantástica, que é essa possibilidade ao alcance de todos, né? Inclusive a possibilidade de construir algo muito positivo, né? E que de fato a internet tem proporcionado isso, mas ao mesmo tempo nós não podemos esquecer que ao lado dessa virtuosidade, né, nós também temos a utilização desses veículos, né, para a disseminação de coisas negativas no campo social, no campo econômico, no campo dos costumes, no campo da política. E, ultimamente, no campo da política, isso vem sendo definidor de várias posições políticas e definidor, muitas vezes, das escolhas que as pessoas fazem, né? Quero me reportar especificamente às chamadas fake news, ou notícias falsas, no nosso bom e velho português. Essas notícias falsas, elas têm contribuído enormemente para alterar ou para induzir, né, no campo da política, como também ocorre no campo da economia, quando se quer vender algum produto, etc, etc. Mas vamos situar aqui a questão no campo da política. Ao ponto de nós termos, por exemplo, duas eleições, né, no mundo que aconteceram recentemente, duas manifestações populares que foram fortemente influenciadas, se não definidas, pelas manipulações ocorridas nas redes, através das fake news. Me refiro ao plebiscito lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, que definiu a retirada, veja bem, daquele importante país do bloco da União Europeia. E está confirmado que essa decisão lá, que ganhou o sim, ou seja, da retirada do Reino Unido da zona do euro, da União Europeia, né, com as consequências assim inimagináveis ainda hoje, é o Brexit, que foi fruto, sobretudo, de uma grande mobilização nas redes sociais e lançando mão de notícias falsas. E mais recentemente a eleição nos Estados Unidos. A eleição nos Estados Unidos, com a vitória do Donald Trump, contrariando todas as indicações, ela foi, e está comprovada, inclusive em processos hoje tramitando nos Estados Unidos, por conta da utilização de uma grande rede de informação falsa, né, articuladas pela campanha do Donald Trump, inclusive com a forte interferência ou influência do governo russo, que teria montado uma grande base, né, de hackers, né, que disseminou notícias falsas relacionadas à candidatura da Hillary Clinton. E o cérebro dessa operação foi um sujeito que depois foi ser assessor lá da Casa Branca do Donald Trump. Ele era um consultor da campanha do Donald Trump, que era o Steve Bannon, que é esse camarada aqui, que ele era banqueiro inicialmente, é um ultraliberal, um ultradireitista, e que hoje ele pontifica hoje como o grande oráculo da direita internacional, numa grande movimentação mundial para interferir nos processos eleitorais nacionais, no sentido de projetar, de divulgar
né, as ideias do populismo de direita. E não por acaso esse Steve Bannon, ele é um consultor hoje aqui no Brasil da campanha do PSL, do candidato que representa o pensamento da extrema-direita brasileira e mundial. Uma eleição dessa, ela não está desarticulada do que acontece no mundo. Então, ora, se o governo russo, se esse gabinete da campanha do Donald Trump se articulou, né, para alterar a vontade popular através das notícias falsas, entre outros mecanismos, de uma eleição, de uma nação da importância econômica, cultural, sobretudo econômica, política e militar dos Estados Unidos, você imagine o que é que não está acontecendo por baixo dos panos nessa grande articulação mundial de extrema-direita em relação à eleição do Brasil. Razão muito simples. O Brasil é o maior país da América Latina. O Brasil é líder regional. O Brasil, né, na época, por exemplo, principalmente na época do governo do presidente Lula, né, alçou a condição de país líder, consultado, mencionado, né, estudado, né, pelo mundo, pela importância continental do Brasil, pela importância política que assumiu, pelo papel protagonista que assumiu na geopolítica mundial, né, com os BRICS, com uma política de relações externas independentes. Isso contrariou enormemente o interesse das grandes nações, particularmente os Estados Unidos, né? Particularmente os Estados Unidos, que sempre teve o Brasil como um quintal dos seus interesses. Então, fake news é o que eu queria conversar com vocês hoje. Você imagina que essa semana eu recebi um vídeo, né, pelo WhatsApp, em que pessoas até, digamos, estudadas, né, com um nível intelectual razoável, pessoas inclusive de nível superior, que muitas vezes nessa situação você não pode imaginar que elas estão fazendo isso inocentemente, elas estão fazendo isso de caso pensado, elas estão fazendo isso como pontas de lança desse tipo de mobilização da extrema-direita mundial, querendo puxar para o seu raio de influência um país da importância do Brasil. Pois bem, primeiro dizer também que as notícias falsas e as fake news, elas não são próprias apenas das redes sociais. Os grandes veículos de comunicação, através da sua linha editorial, né, que nos últimos anos o Brasil atuaram de forma assintosamente partidarizada, né, alguns dos seus jornalistas agora fazem um certo meia-culpa, né, ajudaram a chocar o ovo da serpente do nazifascismo e agora estão preocupadas. Que bem que estão preocupadas, mas mas deviam fazer uma autocrítica de que ajudaram a fazer a chocar esse ovo da serpente do nazifascismo. Mas, para além dessa questão das fake news da grande imprensa, nós temos que nos concentrar agora num trabalho absolutamente necessário e fundamental nesse momento dramático da vida nacional, quando você tem, por exemplo, uma campanha eleitoral. Essa questão da manipulação, ela é tão poderosa que muitas vezes ela leva, como está levando a pessoas aqui no Brasil, a naturalizar uma campanha eleitoral violenta. Você imagina como é que cabe na cabeça de alguém minimamente civilizada, ou pessoa que tem compromisso com a democracia e com a paz social, imaginar, e até religiosos, gente que, né, durante a noite vai para os cultos e para as missas, vai rezar e orar, e verbalizar uma famosa mensagem bíblica, Senhor, Senhor, né, devotamente,
e amanhece o dia e se engaja numa campanha que prega o ódio, a violência, o racismo. Seja através da violência real, ou seja através de algo que é tão grave, ou até mais grave, porque captura mentes, na chamada violência simbólica. Você imagine uma campanha presidencial em que o símbolo da campanha, eu não vou nem fazer para não ficar estimulando isso, mas o símbolo da campanha é alguém fazendo o gesto de que está atirando em outro alguém. Crianças cometem a perversidade de colocar crianças, por exemplo, em carreatas, fazendo o gesto de que está atirando em outra pessoa. Onde nós chegamos? Música de campanha, que a trilha sonora começa com uma rajada de metralhadora. Isso num país como o nosso, que já são assassinados algo em torno de 60 mil pessoas por ano. Que país é esse que essas pessoas querem construir? Pois bem, eu vou aqui agora mostrar para vocês como nós podemos ajudar, e aí, independentemente de qual partido você é, independentemente de qual candidato você representa, abraçar aí o publicitário Carlos Gama, que estou vendo que entrou aqui agora, infelizmente não estou sozinho aqui, Carlos Gama, não vou poder interagir contigo, mas manda aí um abraço. Você que é um publicitário inteligente, que tem ideias de direita, mas uma direita democrática, pode ajudar muito nisso, inclusive como publicitário, como mestre da comunicação, como um dos maiores publicitários que nós temos no Brasil, né, aqui no nosso Ceará, pode contribuir para desfazer todo tipo de notícia falsa, seja ela favorável ou desfavorável a qualquer posição, inclusive do ponto de vista que nós estamos hoje, que é a eleição dos dois últimos candidatos que estão no segundo turno, o candidato da extrema-direita e o candidato da esquerda ou centro-esquerda, né? No caso o Haddad 13 e o Bolsonaro 17. Não interessa. Eu tenho como regra, eu posso até eventualmente, involuntariamente, reproduzir uma notícia falsa, mas involuntariamente. Mas agora eu estou redobrando os meus cuidados e sugiro que todo mundo faça isso, redobrar os cuidados para não reproduzir essa perversão de notícias falsas para influir na vontade do eleitorado. Especialmente manipulando, buscando manipular, né, as pessoas de boa fé, particularmente as pessoas que professam alguma religião. E dentro desse segmento, os irmãos evangélicos que são muito vulneráveis, que são presas fáceis a esse tipo de manipulação. Pois bem, eu estava dizendo que recebi um vídeo essa semana que me lembrou a campanha de 1986, porque repetem mentiras já muito manjadas, já muito batidas. Um vídeo em que o indivíduo bem vestido, que você não sabe quem é, não sabe qual a credencial dele, não sabe qual é a intenção dele. Aliás, a intenção dele se sabe, porque é claramente para influenciar pela mentira, né, o processo eleitoral. Nesse vídeo, ele chega ao desatino de dizer que a campanha do candidato Haddad estaria pregando, olha o absurdo, que quem ganha acima de R$700, olha bem, menos do que o salário mínimo, o governo iria confiscar a sobra da acima de R$700. Por exemplo, o cara ganhava R$900, então da acima de 700, R$200, ele seria confiscado. E quem passou esse vídeo, aliás, para minha sogra, foi um advogado, sabe, de algum juízo, mas lamentavelmente, evidentemente que ele não fez isso de boa fé, fez de má fé, no sentido de espalhar essas mentiras. A outra é uma bem antiga, que foi muito utilizada em 1986,
imagine, em 1986, contra o Tasso Gereissati, o hoje senador Tasso Gereissati, um mega milionário que em 86 ele era candidato a governador. Eu participei da campanha na época, eu era do MDB na época, eu era da executiva regional do PMDB, o finado PMDB, digamos assim. Eu digo finado no sentido ideológico, um partido que foi importante na reconstrução democrática no Brasil, mas que depois caiu nos braços do conservadorismo, e enfim, criou o Centrão, na época da Constituinte, etc. Pois bem, e o Tasso era candidato a governador em 86, ali no fim do regime militar, contra o coronel Adalto, que representava as forças da ditadura militar aqui no Ceará. E foi uma campanha violentíssima, né, com divulgação de materiais falsos. Na época não tinha internet, mas tinha os panfletos, né? Então foi um suplício para nós no interior, né, naquelas comunidades mais humildes, de desfazer as mentiras. A mentira de que o Tasso era a besta fera anunciada pelo padre Cícero, quando o padre Cícero era vivo, ele teria dito que na década de 80 surgiria uma besta fera e que esta besta fera era bonita e tinha os olhos azuis. Então eles fizeram uma campanha dizendo que aquela previsão do padre Cícero se corporificava na pessoa do Tasso Gereissati. E uma campanha virulenta e vigorosa apresentando o Tasso Gereissati como comunista, né? E foi engraçado que um dos materiais de campanha que foi feito do Tasso na época para poder desfazer principalmente a população mais humilde essa história, foi levar o Tasso lá em Canindé para uma missa, e depois da missa durante a missa, na hora da comunhão, o Tasso recebeu a comunhão das mãos do Frei Lucas Dolly, que era o reitor ali, dos franciscanos lá em Canindé, um alemão, Frei Lucas Dolly, que hoje é falecido, né, e que foi tirada uma foto e foi espalhada essa foto no Ceará inteiro para poder desmentir a história de que o Tasso era um perigoso comunista, a besta fera anunciada pelo padre Cícero. E não pense que esse tipo de campanha não pega os incautos. Olhe bem, isso na década de 80. Não tinha internet. E agora se repete as mesmas atrocidades. Vi um vídeo, nesse vídeo, a outra manipulação colocada era dizendo, e que foi usado em 1989, contra a candidatura do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira campanha do companheiro Lula. Nessa, saíram pessoas nas casas humildes do Brasil inteiro, com uma trena, vestido com a blusa da campanha do presidente Lula, dizendo, e para que é isso? Não, é porque se o Lula ganhar, essa casa sua aqui, se tiver 2 cômodos, mas você só precisa de um, o governo vai tomar um cômodo para dar para quem não tem teto. Isso foi uma loucura. Foi uma loucura. Espalharam também na época da campanha do Lula, em 89, quando houve o sequestro do empresário Abílio Diniz, mantiveram sigilosamente, e quando apresentaram publicamente, na véspera da eleição, quando apresentaram publicamente os sequestradores, colocaram materiais ligados à campanha para dizer que aqueles sequestradores eram apoiadores da candidatura do presidente Lula. Passada a eleição, foi tudo desmascarado. E nós tivemos ao longo da história vários e vários exemplos desse tipo de manipulação. E muitas vezes nós, pretensos intelectuais ou pessoas mais ou menos esclarecidas, muitas vezes minimizamos isso. Achamos que isso não tem importância, que é tão estúpido que as pessoas não vão acreditar. Mas, lamentavelmente, mesmo estando agora no século XXI, no terceiro milênio, depois de tantas eleições em que nós conhecemos esse tipo de manipulação, lamentavelmente, ainda funciona. Então, eu queria voltar aqui especificamente para como é que nós podemos nos vacinar contra isso. Todo cidadão de bem deve participar dessa luta.
Deixa que as pessoas formem o seu juízo político decentemente, com base na informação correta, querendo escolher A, B ou C ou quem seja, mas que não faça essa escolha movido pela perversidade da notícia falsa, das fake news, como infelizmente, e mais ainda, um detalhe, a maior nocividade das fake news não é pelo WhatsApp, não é pelo Facebook, não é pelo Twitter, não é pelo Instagram, outras redes, né? Não sei nem se ainda existe mais outras, dessas abertas. Antigamente tinha o Orkut, né? O nosso finado Orkut. Pois bem, hoje o maior instrumento utilizado para fazer essa manipulação é no WhatsApp, no velho não, porque não é no Zap, nas redes entre familiares e entre amigos. Porque essa fica mais difícil de você desmentir, de você trazer a verdade à tona. Porque ela é uma rede interna. Um grupo de 200 pessoas, só aquelas pessoas estão vendo e estão recebendo. Então, isso é de uma gravidade, de uma violência, de uma atrocidade inimaginável. Inimaginável. Então, você que recebe qualquer notícia, primeiro cheque. Depois de checar, vendo que essa é uma notícia falsa, imediatamente você coloque a fonte onde você descobriu a falsidade dessa notícia e jogue por onde você puder. Especialmente nos grupos de WhatsApp. Que é exatamente nos grupos onde está sendo disseminado toda essa perversidade das notícias falsas, das fake news, explorando questões econômicas, mas sobretudo explorando questões morais, principalmente questões morais, utilizando a boa-fé que naturalmente as pessoas que expressam algum sentimento religioso têm para disseminar a mentira, a calúnia, com o objetivo de facilitar a vida do candidato, de quem propaga essas mentiras e essas denúncias. Vamos mostrar aqui, eu quero mostrar para vocês, rapidamente, bom, caiu aqui, eu vou tentar abrir aqui no computador 6 caminhos, inclusive da grande mídia nacional, que depois de ter chocado o ovo da serpente do nazifascismo, agora estão preocupados, estão colocando à disposição do público sites onde você detecta, onde você localiza fontes confiáveis para você examinar se aquela notícia é falsa ou é verdadeira. Então eu vou procurar aqui e dizendo o seguinte, esse Steve, olha bem, pessoal, lembra que eu falei agora há pouco do tal do Steve Bannon, que foi o consultor, e ele é um grande articulador da extrema-direita mundial, um cara milionário, e ele se dedica hoje a fazer uma grande articulação internacional para divulgar as propostas do populismo de direita, da extrema-direita. Foi ele o principal assessor do Donald Trump nos Estados Unidos, inclusive nessa ampla divulgação de notícias falsas que descredenciavam a candidatura adversária da Hillary Clinton. Isso hoje é fato conhecido, tem processo aberto nos Estados Unidos, está sendo investigado, etc, etc. Já houve até, por parte de alguns assessores do Donald Trump, o reconhecimento da utilização de mecanismos ilegais para ganhar as eleições lá nos Estados Unidos. Olha bem, nos Estados Unidos, aquela grande potência econômica, militar, e como é um guia, especialmente no mundo, especialmente para as propostas mais conservadoras. E esse Steve Bannon, adivinha quem é que teve com ele agora no começo da campanha? Procura, não precisa acreditar em mim, procura aí, pesquisa,
bota o nome dele lá, Steve Bannon, B-A-N-N-O-N, se encontrou com Flávio Bolsonaro, filho do candidato da extrema-direita aqui no Brasil. E se acertaram, diz ele que não houve nem envolvimento econômico, não está sendo nem pago, e é possível que não tenha nem pago, porque esse cara é um ativista de extrema-direita, comprou um castelo, salvo engano, nos Estados Unidos, esqueci agora qual foi o local, e é a sede, é a central de acompanhamento dos processos eleitorais no mundo inteiro, e com uma grande equipe para influenciar esses processos eleitorais, levando as propostas da extrema-direita. Pois ele está aqui, consultor na campanha aí da extrema-direita brasileira, como foi, consultor na eleição do Donald Trump, e tudo que é eleição agora no México, né, a tentativa de impedir a vitória da esquerda no México, que depois de 70 anos, a esquerda, mais ou menos 70 anos, 90 anos, a esquerda conseguiu ganhar a eleição no México com o Obrador, é o atual presidente do México, e que enfrentou essa onda nazi-fascista, que enfrentou fake news, calúnia, difamação, todo tipo de atrocidade. Imagine no México ali colado com os Estados Unidos, né? A preocupação do grande império americano com a eleição de um homem de esquerda nos Estados Unidos. Mas segura aí um pouquinho, que eu vou tentar abrir aqui, para concluir aqui a nossa mensagem de hoje. Eu vou passar para vocês aqui seis sites onde você pode, dentre outras fontes de informação, dar essa contribuição para que a gente tenha um processo eleitoral transparente, claro, que o cidadão e a cidadã escolha conscientemente, mas não movido por mentira, movido por medo, movido pela desesperança. Aliás, a desesperança leva ao medo e a desesperança leva a que você acabe comprando gato por lebre. Por falar em comprar gato por lebre, é engraçado, né? Além do discurso da violência, com a simbologia do ódio e da violência, você tem o discurso da não política, o discurso... O cara sendo político, fazendo o discurso, condenando a política. Veja bem, você está deputado federal há 28 anos. A família toda hoje vive da política há muito tempo. Consolidada, ou lastreada, ou amparada no discurso da nova política. Há 28 anos. Sem a produção de um projeto que seja de interesse da população. Inclusive na área da segurança, que é o grande tema que faz com que esse populismo de direita, né, muitas vezes encandeia a população e faz com que ela siga esse tipo de proposta. Por falar nisso, quem é que se lembra mais aqui no Ceará do Moroni Bing Torgon? Passou a vida inteira aqui, conquistando corações e mentes, se elegendo facilmente a deputado federal, estourava de voto. Aliás, também utilizando a simbologia, a violência simbólica, inclusive com o número que ele tinha como deputado, era 4512. E a campanha, o slogan era com a 45 na mão e com a 12 na outra. 12, quem não conhece, é uma espingarda de alto calibre. E a 45 também, um rifle, né? Então, uma 45 na mão e uma 12 na outra. E o que nós tivemos depois disso? Depois de tantas eleições ganhas, depois de tanta manipulação, depois de tanto prestígio junto ao povo, nós melhoramos a segurança pública com esse tipo de pregação da violência? De jeito nenhum, pioramos. O Ceará hoje é um problema, o Ceará é o Brasil, tem um problema sério de segurança pública. Se violência resolvesse o problema da segurança pública no Brasil, meus irmãos, o Brasil seria o país mais pacífico e mais tranquilo do mundo. Sabe por quê? Porque é um país que tem uma polícia que mais mata no mundo e também que mais morre no mundo. Então isso significa dizer que truculência não resolve o problema. Fora da legalidade, fora da civilidade
né? E civilidade aqui no amplo sentido, inclusive, de punir quem comete crimes, de ser rigoroso dentro da lei. E nós temos os mecanismos legais para combater a violência. Precisamos agora investir mais pesadamente, né, em inclusão social, que foi o que os governos do PT fez ao longo de 14 anos, de muita inclusão social. Agora precisamos dar um passo à frente, né, para construir nas novas gerações, edificar nas novas gerações, uma sociedade lastreada na paz, no amor, na pregação da solidariedade, da fraternidade. Mas vamos aqui, para eu concluir, né, onde é que você pode, então, Gadato, onde é que eu posso checar uma notícia? Por várias fontes. Até é bom checar por mais de uma, né, para poder ter a segurança de que está fazendo a coisa correta. Eu vou ver aqui, 6, segura um pouquinho que eu vou agora encontrar. Bom, caiu aqui, mas eu vou primeiro esse site aqui, Fake News, site oferece guia interativo que auxilia internautas a checar a veracidade das informações compartilhadas na internet. Tem um site aqui da própria Rede Globo, tem que ter só o cuidado, né, porque essas grandes mídias, especialmente no rádio, na televisão, a grande mídia nacional, ela, na verdade, também, infelizmente, ajudou muito a espalhar essas fake news, especialmente na manipulação do discurso da política, né? Na demonização da política e, particularmente, na demonização do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula, escondendo, né, ou omitindo fatos, ou divulgando fatos, né, ou irreais ou manipulados. Aliás, falar em fake news, nós não podemos deixar de lembrar que é uma grande fake news, por exemplo, um juiz de direito, né, na véspera da eleição, se fazendo de cabo eleitoral, fazendo um papel de cabo eleitoral de luxo, porque usa toga, lançar, como lançou na véspera da eleição, a divulgação de fatos bombásticos, né, requentados para influenciar o processo eleitoral. Então, notícias falsas, primeiro detalhe, notícias falsas costumam apelar para a emoção e as crenças pessoais. Inclusive pela questão do chamado algoritmo, as pessoas, essas grandes redes, né, a rede mundial de computadores, esses grandes sites, eles monitoram o que a gente pensa. Se você passar aí no seu computador, só basta passar o mouse em cima de alguma notícia, você vai ver que, posteriormente, você vai ficar recebendo muita matéria sobre aquele fato, sobre aquele tema que você buscou informação. É impressionante, é uma loucura. Lembra a história do grande irmão, né, do George Orwell, aquele livro, 1984. Vamos lá. Primeiro item. Notícias falsas costumam apelar para a emoção e as crenças pessoais. E aí tem as crenças pessoais políticas, culturais, sociais, né, religiosas, sobretudo religiosas. Você imagina que agora no primeiro turno fizeram uma manipulação, falsificaram uma blusa da Manuela Dávila, candidata a vice-presidente na chapa do Haddad. É uma blusa em que ela está vestida e tem rebele-se, o nome a frase que tem na blusa é rebele-se, e eles alteraram e colocaram uma frase que ofende a comunidade cristã no Brasil, né? Católicos, evangélicos, etc. Isso foi já desmentido. Quero também dizer que, em contrapartida, teve alguém que, para se vingar, fez uma montagem também com o filho do Bolsonaro. E eu próprio divulguei
o desmentido, dizendo que aquilo era falso. O filho do Bolsonaro já disse várias atrocidades. Ele já disse várias atrocidades, racista, homofóbica e tal. Isso aí é vídeo, é ele mesmo falando, isso aí é verdade. Agora, aquela história da blusa não era verdade e eu próprio divulguei para repor a verdade. E tem mais, então tem vários sites, infelizmente não estou conseguindo. Veja aqui, uma fake news que eu acabei de ver aqui. Vídeo não mostra professoras obrigando menino a usar batom. Fizeram uma fake news dizendo que a professora estava obrigando o garoto a usar batom. Então são muitas. Eu vou tentar localizar só 6 passos. Você segura aqui 1 minutinho. Desculpa aí a produção falha, mas eu acho importante localizar aqui essa ajuda. Pronto, encontrei, essa é muito boa. 6 ferramentas para identificar fake news. Não se deixe enganar por qualquer notícia que é compartilhada por aí. Saiba as ferramentas que vão ajudar você a descobrir se uma notícia é fake news. Para quem chegou agora, fake news, notícias falsas. Vamos lá. São 6. Vou ler as 6 referências aqui no site. Quem quiser anotar aí o site é vivotech.com.br, e que ele dá indicações de vários sites, né, que nos ajudam a detectar as fake news. A primeira, N News Tip, indicada pelo SEMrush, líder mundial em marketing digital e fornecedor de ferramentas de monitoramento web. Esta é a N News Tip, ferramenta que rastreia notícias relativas aos termos pesquisados. A meta da N News Tip é ajudar a monitorar e diminuir o impacto que as notícias falsas causam na sociedade. Você imagina que eu vi agora uma campanha do governo federal, aqui do nosso governo brasileiro, do governo do golpista Temer, em que alertando a população para notícias falsas, para fake news, que estavam atrapalhando a campanha de vacinação infantil, quer dizer, colocando a vida de crianças em risco, fake news, né, dizendo que essa vacina, ao invés de ajudar, traria um prejuízo à saúde das crianças. Vejam o tamanho da irresponsabilidade. Aliás, isso é crime previsto no Código Penal brasileiro. Segundo, o Hoaxy, Hoaxy. De modo similar, além de uso fácil e intuitivo, o site Hoaxy entrega até você todos os sites onde determinada notícia foi publicada. Desse jeito, você pode checar se ela vem de fontes confiáveis. O portal também é muito usado por assessoria de imprensa. Através dele, as marcas buscam saber o tamanho do estrago, ao terem seus nomes vinculados a manchetes tendenciosas. Manchetes tendenciosas, seja em qualquer campo, isso é muito utilizado na guerra comercial. Mas agora também, óbvio, e sempre, na guerra, se é que a gente lamentavelmente pode usar esse termo para se referir a uma campanha eleitoral, né? A gente tem que tirar isso do nosso imaginário, do nosso cotidiano, a ideia de que uma eleição é uma guerra. Na verdade, uma eleição deve ser uma disputa civilizada de posições políticas, de pensamento e de ideias. Vamos lá. Terceiro, criado é o boatos.org. Esse já é muito utilizado aqui no Brasil para detectar as fake news. Boatos.org, criado em junho de 2013, o Boatos.org é um portal brasileiro atualizado diariamente, contando com uma equipe de jornalistas ávidos por descobrir a verdade.
O site compila mentiras que são publicadas online. Resultando disso, o portal presta um serviço ao usuário da internet, trazendo à luz boatarias que crescem e se proliferam diariamente na rede. Quarto, por sua parte, o Google também tem mexido em suas engrenagens para lutar contra as fake news. Para tanto, a gigante da tecnologia vem desenvolvendo uma nova ferramenta que facilita a checagem de fatos. Com tal inovação, o internauta poderá confirmar os dados de uma notícia através de uma simples busca no Google. Aparecerá diretamente na tela de procura um novo sistema de cards informativo, com todos os dados sobre a manchete buscada. Desse modo, o próprio Google é quem vai certificar para você se a notícia é verdadeira, mentirosa ou apenas parcialmente incorreta ou mentirosa. Lembrando, por exemplo, que o Facebook, recentemente, em torno de um mês e pouco, retirou do ar centenas de páginas de sites fakes, falsos, de um movimento de direita aqui no Brasil, que aliás agora de extrema direita, que aliás elegeu, né, um deputado federal, o seu líder como deputado federal lá em São Paulo, que é aquele jovem de ideias carcomidas pelo tempo, aquele jovem com a cabeça ainda centrada lá na Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né, no século XIX, né, da escravidão, da exploração violenta, né, de um homem pelo outro. Pois bem, em torno de 400 perfis falsos que espalhavam fake news diariamente para fazer essa campanha da divulgação das ideias do populismo de extrema direita. Na verdade, não é nem da divulgação das ideias dele, porque as ideias dele são tão anti-humanas que ele não divulga as ideias propriamente deles. Eles desconstroem o outro. É a desconstrução pela mentira, pela calúnia, pela falsidade de quem pensa diferente. Pois bem, o Facebook está preocupado com isso, inclusive foi convocado o líder do Facebook, o sei lá como é o nome dele, Zuckerberg, foi convocado pelo Congresso americano, logo depois da descoberta dessa interferência, né, das fake news no resultado da eleição nos Estados Unidos. Ele foi convocado pelo Congresso americano para se explicar e para dizer o que é que o Facebook está fazendo para tentar diminuir essa avassaladora rede de manipulação através das fake news. Nos Estados Unidos, vamos lá, nos Estados Unidos, o Google se baseará em consultoria de agências de checagem de fatos, como o PolitiFact e o Snopes. Ainda não foi divulgado quais as agências desse porte serão consultadas para buscas em outros países. A opção ainda não está disponível no Brasil, mas deve chegar em breve. 5. Fake news, fake ou news, da agência Lupa. A agência Lupa, que essa também é uma agência aqui no Brasil, que foi criada, né? Há até uma certa, eu não digo desconfiança, mas tem que ter com cuidado. Todas essas agências, esses sites de busca pelos fake news, a gente não deve também confiar só cegamente, não. Tem que checar, buscar informações, confrontar, né, para saber até que ponto o próprio desmentido é verdadeiro ou não, né? Mas vamos lá, em parceria com o canal Futura e com o apoio do Google, nasceu o projeto Fake ou News, ou seja, mentira ou notícia. Fake, mentira, news, notícia, da agência Lupa. A ideia do portal é auxiliar o usuário da internet e não se confundir e acabar caindo nas mentiras das fake news. O site tem formato de infográfico, buscando assim ensinar uma noção melhor do que é mentira e do que é verdade dentro do mar de notícias publicadas na rede. No portal você pode ainda encontrar dicas como identificar notícias falsas ou buscar por frases e datas, além de poder verificar links para saber sua procedência. Ou seja, assim fica muito mais fácil descobrir se o artigo jornalístico que chegou até você é algo idôneo
ou apenas inventado no intuito de obter vantagem do leitor de alguma forma. E, por último, um aqui também que a gente pode, com as cautelas devidas, também olhar, é o fake, fato ou fake, do G1, que é o portal da Globo, né? Ou seja, se a matéria, se a notícia é fato, caiu aqui a linha, mas enfim, se é fato ou fake. Vamos lá. O portal de notícias da G1 foi além da investigação das notícias mentirosas. Recentemente lançou o fato ou fake, seu próprio serviço de checagem de conteúdo suspeito. Eu queria, inclusive, terminando aqui, essas seis fontes nas quais a gente pode buscar, identificar se a notícia é falsa ou verdadeira, lembrar algo que eu, particularmente, pessoalmente, sofri com a notícia fake plantada na campanha de vereador de 2016. Eu era vereador e todos sabem, quando eu fui secretário do Meio Ambiente, eu liderei aqui no serviço público uma grande mobilização na cidade para diminuir os infortúnios, da poluição sonora. Então foi a nossa ação, por exemplo, que acabou em Fortaleza, praticamente acabou, com a incivilidade dos paredões de som no meio da rua, perturbando a vida das pessoas. E foi nessa época também que eu tive uma grande aproximação com o mundo evangélico. Queria, inclusive, cumprimentar aqui os meus irmãos evangélicos que eventualmente estejam acompanhando aqui essa nossa live. E fiz amizade com inúmeras igrejas evangélicas aqui de Fortaleza, porque havia muita denúncia contra as igrejas por conta da poluição sonora. A igreja, o evangélico, ele tem como identificação no seu culto a louvação, a alegria, o júbilo, e isso com muita música. E isso acaba, às vezes, criava muitos problemas, porque muitas das igrejas são coladas nas áreas residenciais, coladas com casas, igrejas menores, porque você tem os grandes templos, mas tem igrejinhas pequenas, de humildes e tal, e que tinha muitos desses problemas. E nós fizemos um trabalho educativo muito grande com essas igrejas. Quase todos esses pastores se tornaram meus amigos, porque viram que a gente estava buscando pacificar essa convivência. Só uma ou outra que foi mais incompreensível e tal. E, pois bem, e também tivemos muito problema com músicos da noite. Nossa cidade é uma cidade festeira, uma cidade que de segunda a segunda tem eventos, de dança, de música, de entretenimento. Pois bem, e eu fui vítima de pessoas, algumas de boa fé, manipuladas por outras, mas as principais pessoas, especialmente algumas ligadas à ordem dos músicos, criminosamente, maldosamente, caluniosamente, na véspera da eleição de 2016, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma grande mobilização no Facebook, me colocando uma falsa informação de que eu era contra os músicos e de que eu tinha aprovado uma lei para perseguir os músicos. Uma coisa criminosa, porque eles sabiam que não era verdade. A lei que existe em Fortaleza sobre isso é uma lei de 1997, na época do governo Juracy. E quando eu fui vereador, ao contrário, eu e o vereador Guilherme Sampaio, o autor foi o vereador Guilherme Sampaio, e eu fui o coautor, e eu trabalhei com o Guilherme nisso na Câmara Municipal, aprovamos uma lei minimizando ou flexibilizando e melhorando a vida dos músicos, dizendo o seguinte, porque pela lei anterior, nessas fiscalizações, quando a poluição, quando o som está sendo usado indevidamente, o fiscal podia apreender os equipamentos. Levava lá para a secretaria, depois o músico tinha que ir lá pegar. E ele apreendia os equipamentos, tanto da casa, o restaurante, ou casa de show, ou então os equipamentos do próprio músico.
E nós, numa articulação com músicos, participei de várias reuniões com esses músicos. E teve uns aí, tem um que é Ari, não sei das quantas, um sujeito imoral, um sujeito, né, maledicente, que sabia que era mentira o que ele estava fazendo, porque participou das reuniões. Nós aprovamos a lei, modificamos a lei, que passou a definir que os equipamentos dos músicos não seriam apreendidos. Se eventualmente tivesse havendo uma produção de som que não estava licenciado, que não estava dentro da lei, então parava a atividade, mas o equipamento profissional pertencente ao músico não seria apreendido. Isso foi fruto de uma grande negociação na Câmara Municipal e eu participei dela. Pois bem, esses canalhas fizeram uma grande mobilização nas redes sociais e em panfletos, colocando o inverso, colocando que eu tinha aprovado uma lei para perseguir os músicos. Então vocês vejam aí o prejuízo que isso pode causar, né, contra a honra, contra a dignidade, ou contra as posições políticas de alguém, ou contra uma atividade comercial, etc, etc. As fake news causam mal em vários setores da sociedade. Quero dizer que eu nem atribuo, não sei se essa campanha de fake news feita por esses músicos, aliás, tem até um inquérito na Polícia Federal sobre isso, que está tramitando, e, enfim, mas que não foi ainda, não concluiu, que foi elencado, salvo engano, 27 músicos conhecidos, alguns conhecidos aqui de Fortaleza, que fizeram essa ação criminosa para interferir no processo eleitoral, né? Então, eu queria aqui me despedir, nesse momento dizer que nós estamos vivendo num momento crucial da vida nacional. O momento não é uma disputa entre o PT e o PSL. Não é uma disputa entre apenas o Haddad e o Bolsonaro. A disputa desse ano ela é muito mais profunda. A disputa esse ano é entre a civilização e a barbárie. Entre os que defendem uma sociedade harmoniosa, uma sociedade de paz, uma sociedade inclusiva, que respeite as diferenças, que respeite as raças, que respeite a orientação sexual das pessoas, que respeite a opção religiosa das pessoas, que compreendam a laicidade do Estado, né? Ou seja, o Estado laico não significa o Estado contra a religião. O Estado laico significa o Estado que respeita todas as religiões, que convive harmoniosamente com todas as religiões. E nós tivemos, ao longo dos 14 anos dos governos liderados pelo PT, isso é um referencial muito bom para a gente poder equilibradamente saber o que é notícia falsa e o que é notícia verdadeira, foram 14 anos de governos liderados pelo PT, pela presidente Lula e pela presidenta Dilma. Pois bem, nesses 14 anos, nós tivemos alguma proposta de governo que se aproximasse de extremismo, dessa manipulação primitiva sobre comunismo, né, sobre costumes mesmo. Qual foi a proposta desses 14 anos que interferiu, né, na vida privada das pessoas, fazendo valer a vontade do Estado? Não tivemos nenhum caso em 14 anos. Então, tem até, eu não sei quem é que disse, por favor, senhores, tragam mentiras novas. As velhas nós já conhecemos. Então, essas mentiras aí são mentiras velhas, carcomidas, enferrujadas, né? Por favor, senhores do mal, senhores da calúnia, senhores da manipulação, tragam mentiras novas. As mentiras velhas nós já conhecemos. Então, essa é a disputa que está colocada hoje. Uma extrema direita, de posições homofóbicas, de posições racistas, de posições contra os direitos das mulheres, conquistados duramente ao longo do tempo de lutas históricas das mulheres brasileiras e das mulheres do mundo, né?
E nós não podemos cair nesse retrocesso. Nós não podemos ter como civilizado, como humano, como cristão, por exemplo, alguém que defende que negro não serve mais nem para procriar. Alguém que defende uma campanha eleitoral que defende o embranquecimento da raça. Isso nós já vimos no que deu na Alemanha pré-Hitler, na década de 30, se aproveitando de uma crise profunda daquela grande nação europeia, o Hitler surgiu exatamente com esse discurso. Inclusive utilizando a violência contra adversários. E nós vimos no que deu. E na época muita gente boa, bem intencionada, dizia assim, não, esse discurso é só para ganhar voto das massas, isso aí é só da boca para fora, ele não vai fazer isso não. Não precisa dizer qual foi o resultado. Bom dia, um abraço a todos e vamos ajudar a construir uma sociedade pacificada, uma sociedade da fraternidade, da solidariedade, da inclusão social. E para isso é fundamental a nossa luta, o nosso empenho na família, nos amigos, nas nossas igrejas, para disseminar a verdade dos fatos, desconstruindo todo tipo de manipulação, de mentira, de fake news, e chama atenção especialmente para a questão do uso do WhatsApp. É exatamente no WhatsApp, as pesquisas indicam que é exatamente no WhatsApp onde está se dando a maior disseminação da mentira, da truculência, da enganação, da manipulação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.